Olá, queridos e queridas, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que esteja tudo bem com vocês, meus amados. Trazendo mais um tema, e o tema é as bem-aventuranças que eu quero trazer e os humildes de espírito. Ontem nós falamos bem-aventurados pacificadores. Hoje eu quero falar as bem-aventuranças, os humildes de espírito. Amém? Mas antes, deixe joinha para mim, deixe um like, para que o YouTube entenda que você tem gostado do conteúdo que eu tenho trazido para o YouTube. Que você esteja assistindo os vídeos com propaganda, isso é muito importante. E esteja compartilhando, tá, queridos? E pedindo para as pessoas se inscreverem nesse canal. Obrigada por aqueles que já estão fazendo isso, beijando o coração de todos. Que Deus abra os céus sobre vocês e derrama muitas bênçãos sobre vocês. Tem muitos vídeos já meu colocado e você pode estar acionando. Tem um vídeo da rede que é bastante acionado, como colocar apoio de rede. Tem de chás também. Tem um conteúdo bom aí que você pode estar examinando. Tá bom, queridos? E assista os vídeos do começo ao fim. Se começar a assistir o vídeo e não começar do começo ao fim, não é contada a visualização. Beijo no coração de todos. Tema: bem-aventurados humildes de espírito. Pastor, o que são as bem-aventuranças? Talvez pareça uma pergunta desnecessária, com a resposta óbvia, mas não é. Eu creio que o texto até nos é familiar, porém não é um texto corretamente compreendido em profundidade. De uma maneira clara e profunda, as bem-aventuranças nos mostram marcas do caráter de Deus, opera, vê nos seus filhos. Elas nos mostram como se parecem os bem-aventurados. Mais do que apenas isso, ela nos mostra o caráter do Rei Jesus. Nesse sentido, as bem-aventuranças são características que nós, servos do Rei, desenvolvemos por amor ao Rei. E com base no amor ao Rei, porque Deus nos ama e nós amamos a Deus. Buscamos isso, porque Ele nos ama e nos deu o seu Filho. Somos capazes de buscar isso. Amém? Uma diferenciação, no entanto, é importante. O texto mostra como os discípulos devem viver e não os que fazer para ser um discípulo. A diferença parece pequena, mas é gigante. Porque somos discípulos, vivemos como discípulos. A própria palavra bem-aventurado mostra isso em certo nível. Não é uma ideia tão subjetiva e momentânea como estamos acostumados a pensar sobre a felicidade. É uma certeza, é uma posição, é uma forma como Deus nos enxerga dentro da sua aliança. É o nosso estado após termos sido comprados por Cristo. Por isso, as bem-aventuranças irão refletir o caráter do cidadão no reino de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 3 a 12, Jesus está dizendo para nós o que significa ser discípulo. Como é a vida do reino, como Ele quer que vivamos. É a descrição de um caráter implicando em constância e não atitudes isoladas. Isso significa que temos um padrão extremamente elevado. São 8 características completamente antinaturais para nós, pecadores. Ainda assim, Deus nos chama a buscar cada uma delas. E também é importante enfatizar que cada uma tem uma recompensa. Na verdade, não deve ser entendida como recompensa, mas como consequência de sermos quem nós somos. Jesus não está dizendo, seja humilde de espírito para ganhar o reino dos céus.
Ele está dizendo: o reino dos céus pertence àqueles que são humildes de espírito. Em nenhum sentido é algo meritório. Sendo quem somos, discípulos de Jesus, já possuímos essas coisas. Humilde de espírito. Uma vez posto o fundamento, a definição, podemos entrar na primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Faz todo sentido que Jesus comece com essa característica, porque, de certa forma, todas as outras são dependentes dela. Humildemente de espírito, em outras palavras, é a convicção de pecado e reconhecimento da nossa posição diante de um Deus santo e justo. Amém? É impossível alguém ser salvo sem essa convicção. É o reconhecimento da nossa incapacidade e dependência de Deus. É a convicção de que não merecemos nada, que tudo é fruto da graça de Deus. É basicamente o sinônimo de salvação. O texto de Isaías, que fala, Isaías 66, 2, versículo 2, também traz um aspecto muito interessante ligado a essa humildade de coração. O final do versículo diz assim: abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que treinem diante da minha palavra. Os humildes de espírito são pessoas que amam a palavra, que entendem que a Bíblia é a palavra de Deus, que buscam conhecer mais de Deus através da sua palavra, que guardam esta palavra no coração, que vivem de acordo com o que Deus nos diz na sua palavra. Um cristão que não ama a palavra de Deus é alguém estranho. No Salmo 19:10, Davi diz que os mandamentos de Deus são mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro, são mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. A humildade de espírito nos leva a amar a palavra do Senhor e nos submeter a ela e guardarmos, e a gastarmos tempo com ela. Isso nos dá um parâmetro bastante prático para avaliarmos nesta condição, nessa característica. O tempo que investimos conhecendo ao Senhor é um reflexo de quando entendemos nossa condição, de que quão profunda nessa compreensão, de quão necessitados somos do Senhor. E essa afirmação nos traz uma implicação. Aquilo que deixamos para as pessoas é aquilo que tem mais valor para nós. Nós nos entregamos a algo que não temos. Nós não vivemos algo que não conhecemos. Então, quão clara profunda é a nossa compreensão do Evangelho. O que tem mais valor para nós? Onde temos investido nosso tempo? Tudo começa com um coração humilde, que se entregou a Cristo como único e suficiente Salvador, e que ama e confia na sua palavra. Amém, queridos? Então, meus amados, ame a palavra de Deus. Quem não conhece a palavra, quem não ama a palavra, não pode ser humilde de espírito. Reflita nessa palavra. Veja a pregação 1, 2 vezes. Isso é bom demais. Jesus te ama. Marque na Bíblia os textos. Peça para o Espírito Santo te orientar. Amém? Beijo no coração de todos.